Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre a equação paramétrica da circunferência, ok? Então a gente já estudou um pouquinho lá na equação da reta como escrever uma equação paramétrica. Isso significa você escrever a equação em função de um parâmetro, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos definir esse parâmetro em função do seno e do cosseno de um ângulo que está sendo formado a partir de um ponto pertencente aí à minha circunferência, tá? Então a gente vai supor aqui, ó, uma circunferência de centro AB. Então nós temos o centro da circunferência sendo AB, o raio vai ser R e nós temos aqui um ponto qualquer de coordenada XY, tá? E esse ponto, ele pode estar ocupando qualquer lugar aqui da nossa circunferência, ok? A ideia que nós vamos elaborar aqui vai servir para qualquer ponto pertencente à circunferência, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, né? Quando a gente determina um ponto na circunferência, lá dentro do plano do eixo cartesiano, né? Nós temos aqui, ó, a abertura do arco, que está sendo formado sempre no sentido anti-horário. Ele está formando o ângulo aqui que nós estamos chamando de ângulo T, em função da rotação aqui do nosso raio, tá? Que vai, é claro, girar aqui em torno do nosso centro, beleza? Então, essa ideia aqui a gente vai criar para qualquer ponto pertencente à circunferência. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? O triângulo retângulo que vai ser formado aqui, ó, tá? Então, é esse triângulo retângulo que nós vamos nos preocupar. Então, olha lá o que está acontecendo. Eu tenho a medida do ângulo que a gente está chamando de T, ok? Temos a hipotenusa desse triângulo, que vai ser o raio da minha circunferência, a medida do raio, tá? E eu tenho os comprimentos dos meus catetos. Como é que eu vou identificar esses comprimentos, tá? Quero que você perceba aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, você tem esse lado do triângulo. Como é que você calcula esse comprimento? É o final menos inicial. Então, isso aqui nada mais é do que y menos o b, tá? Então, esse lado do triângulo é o y menos o b. A base desse triângulo, que é o outro cateto, nós vamos olhar para o eixo x, ó. É esse outro comprimento. Então, eu pergunto para vocês novamente, como é que a gente vai descobrir esse comprimento? Esse comprimento é o final menos inicial, então é x menos a. Então, aqui vai ser x menos o a, beleza? Bom, pessoal, então o que nós temos aqui? Ó? Se nós olharmos em função do ângulo T, eu sei que o seno vai ser igual ao cateto oposto sobre a minha hipotenusa, certo? E o meu cosseno é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. No caso aqui, o nosso ângulo, a gente está trabalhando o ângulo T, tá? Então, em função do ângulo T. Então, se eu for escrever aqui, ó, as minhas razões trigonométricas acerca do seno e do cosseno, como é que vai ficar? O seno de T vai ser igual ao cateto oposto. O cateto oposto de T, ó, aquele que ele está enxergando. Então, é y menos o b, dividido pela minha hipotenusa. Quem é minha hipotenusa? É o raio da minha circunferência. E o cosseno, como é que vai ficar? O cosseno de T é o adjacente. O adjacente é aquele que está do lado do ângulo, né? Então, é x menos a, dividido pela minha hipotenusa, que é o raio da minha circunferência. Beleza? Então, o que é parametrizar? Nós vamos escrever o x e o y em função de seno e de cosseno. Então, aqui, pessoal, basta você isolar o valor do y e isolar o valor do x. Então, o y nós vamos ter que vai ser igual a quem? Igual, olha lá, isolando o y. Vai ser o raio vezes o seno do ângulo e o b que está negativo aqui vai passar somando, então mais b. E quem é o x? O x, isolando ele, vai ser igual o cosseno de t vezes o raio, né? Ó, que o raio passou multiplicando, mais o a. Bom, então nós temos aqui as duas equações em função do y e em função do x. Ou seja, nós já acabamos de parametrizar
a nossa equação da circunferência. Então, nós temos aqui, ó, esse formato é o formato da equação paramétrica da circunferência, onde nós temos aqui, ó, temos que lembrar que R vai ser o raio da minha circunferência, o A e o B são as coordenadas do meu centro da circunferência, ok? Tendo essas informações, você consegue parametrizar a sua equação da circunferência, ok? Vamos fazer aqui alguns exercícios para nós praticarmos todos esses conceitos aí acerca da parametrização da equação da circunferência. Vamos olhar esse primeiro exemplo aqui, né? O primeiro exercício. Ele está perguntando aqui para nós, né? O centro e o raio da circunferência, no qual nós temos aqui a sua parametrização. Então, vamos lembrar qual é o formato. Ó. Sem olhar, nós temos que é x igual ao raio vezes o cosseno de t mais o a. Quem é o y? É o raio vezes o seno de t mais o b. Então, olha lá. Vamos olhar para a nossa equação paramétrica e já vamos pegar o raio. Quem é o raio? O raio está multiplicando o seno e o cosseno, sempre vai ser o mesmo. Então, aqui nós temos que o raio vai ser igual a 3. Agora, a gente quer saber quem é o A, quem é o B. O A vai ser 1 e o B é menos 2. Então, o centro tem coordenada 1 e menos o 2. Lembra lá que o centro a gente está trabalhando no formato A, B como coordenada, ok? Então, olha lá, olhando apenas para a equação paramétrica, a gente já consegue definir aí quem vai ser o centro e quem é o raio da minha circunferência. Por curiosidade, eu já vou escrever aqui a equação reduzida, né? Quem é a reduzida? É x menos o a ao quadrado, mais o y menos o b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, vai ficar x menos o a. O a é 1, então é menos 1 ao quadrado, mais o y menos o b. O b é menos 2, então vai ficar mais 2 ao quadrado, e o raio é 3. 3 ao quadrado igual a 9. Pessoal, então aqui eu já deixei no formato da reduzida, caso ele peça para você. Como é que eu vou chegar na geral? Se necessário você escrever a geral, basta você desenvolver esses quadrados, ok? E aí você vai chegar, é claro, na equação geral da circunferência. Mas não é o caso, a gente já trabalhou essa ideia anteriormente, né? O próximo exemplo nós temos aqui, ó, uma equação paramétrica da circunferência de equação. Então ele deu aqui para nós uma equação reduzida da circunferência. Então ele quer que a gente escreva aqui uma equação paramétrica dessa circunferência. Primeiro passo, pessoal, é a gente determinar aqui o centro da circunferência. Então lembra lá, o centro são essas coordenadas aqui, ó, o A e o B, sempre trazendo um sinal contrário. Se aqui é mais 3, é porque a informação do meu x é menos 3. Se aqui é menos 1, então vai ser 1, sempre o oposto, né? E o raio, basta você tirar a raiz quadrada de quem? Do 7. Então, é a raiz quadrada do 7. Por que isso? Porque alguma coisa foi elevada ao quadrado para dar 7. É só lembrar do formato da equação reduzida da circunferência. Beleza? Agora, a gente tem que escrever no formato da paramétrica. Lembra lá, é x igual a quem? O raio vezes o cosseno de t mais o a. E o y é o raio vezes o seno de t mais o b. Então, é só substituir agora, pessoal. A nossa solução aqui vai ser x igual ao raio, que é a raiz quadrada do 7, vezes o cosseno de t mais o a. O a é menos 3, então vai ficar menos 3. E o y é a raiz quadrada do 7 vezes o seno de t mais o b, que é 1. Então, mais 1. Então, essa aqui é a equação paramétrica dessa equação da circunferência. Ok? Bom, então a gente consegue resolver dessa forma, você conhecendo então o centro e o raio da circunferência e o formato da equação paramétrica da circunferência. Beleza? Bom, esse último exercício nós temos aqui, ó.
dadas as equações paramétricas da circunferência, obter a equação da forma. Então, ele quer a forma geral desta paramétrica, tá? Pessoal, eu vou resolver aqui de uma outra maneira. Supondo que você não sabe quem é o raio, você não sabe quem é o centro dessa equação paramétrica, que você não lembrar, né? Porque aqui está bem fácil, né? A gente já sabe que o raio é aquele que está multiplicando o cosseno e o seno. Então, o raio aqui é igual a 4, certo? E o centro, a gente tem a informação ali, ó. É o menos 1 e o 5. A partir daqui, você já pode fazer o formato da reduzida, desenvolve os quadrados e escreve a forma geral. Beleza? Mas vamos supor que você não saiba encontrar o raio e você não saiba encontrar o centro a partir da paramétrica. Então, como que você pode fazer? Você vai resolver isso aqui como se fosse uma equação, como se fosse um sistema de equações, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Eu vou isolar o cosseno e o seno. Então, vai ficar assim, ó. Cosseno de t vai ser igual o x mais 1 dividido por 4. Eu só isolei o cosseno. Vou fazer a mesma coisa com o seno. Vai ficar como y menos o 5 dividido por 4. Então, como é que eu vou resolver essa ideia aqui? Ó? Como a gente conhece uma relação fundamental da trigonometria, que é o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, então nós vamos elevar ambos os membros aqui ao quadrado. Então você vai ter uma equivalência aqui, ó. Cosseno ao quadrado do ângulo igual a x mais 1 sobre o 4 ao quadrado, e o seno ao quadrado do ângulo é igual a y menos o 5 sobre 4 ao quadrado. Professor, vai dar muito trabalho. Vai. Mas vamos chegar também no mesmo resultado. Tá? Então, estou ensinando aqui uma outra forma para você identificar aqui qual é a equação geral dessa circunferência. Tá? E aí, feito isso, nós vamos somar. Então, você vai ter seno ao quadrado do ângulo mais o cosseno ao quadrado do ângulo igual, aí a gente vai desenvolver esses quadrados. Ó, já vou ir direto aqui para ficar mais fácil. Então, primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. O 4 ao quadrado é 16. Mais, vamos fazer o y. Então, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então é 10y, mais o segundo ao quadrado, então vai ser 25. Também tudo isso sobre o 16. Bom, a gente viu pela relação fundamental que isso aqui é igual a 1, ok? Igual, como os denominadores são iguais, então basta você somar os seus numeradores. Então vai ficar x quadrado mais o y quadrado mais o 2x menos o 10y, 25 mais 1 vai dar 26, tudo isso dividido por 16. O 16 agora está dividindo tudo, passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar 16. Então vai ficar x quadrado mais y quadrado mais 2x menos 10y mais o 26 igual a 16. Vamos colocar o 16 dentro da equação. X ao quadrado mais y quadrado mais o 2x menos 10y, 26 menos 16 vai ficar mais o 10 igual a zero. Então agora, pessoal, perceba que nós encontramos então a equação geral ou normal da circunferência. Então, fazendo desta maneira, a gente já consegue chegar direto na equação normal. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.